Olá, povo de Taubaté e região, estamos aqui no nosso programa Saúde em Debate, trazendo assuntos de saúde para você se informar. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por estar aqui, a equipe da TV Cidade, e nós vamos hoje conversar sobre um assunto que antigamente se chamava hipocondria. Hoje chama transtorno de angústia de doença, transtorno de ansiedade de doença. Esse transtorno, ele é interessante porque ele faz com que as pessoas que são portadoras tenham um medo, mas um medo incontrolável de ter algum tipo de doença grave, ou até não grave. Essas pessoas sofrem tanto, mas sofrem tanto com esse medo que elas passam assim a vida delas atrás de encontrar qual é o problema de saúde que ela está afetada. Então, ela procura consultórios médicos, ela faz exames, ela procura avaliação de profissionais de saúde, ela fica numa jornada constante de encontrar a doença ou alguma doença que causam os seus sintomas. Normalmente esses sintomas são sintomas funcionais, são sintomas então, às vezes uma dor de cabeça, às vezes uma coceira, às vezes algum tipo de mal-estar, de tontura, que poderia ser explicado por alguma coisa funcional, mas elas tomam aquele sintoma como se fossem realmente sintomas de uma doença grave. E acreditam realmente que possuem esse sintoma grave e nada demove isso da cabeça delas. O que acontece? A partir daí, elas começam às vezes a se automedicar. Então elas vão atrás de remédios em farmácia. Se deixar, elas tomam antibiótico para alguma coisa que elas julgam ser uma infecção. Elas correm atrás de medicamento, tomam um remédio, um anti-inflamatório, um analgésico, todo dia, né? Mesmo porque isso é constante, ela fica então vivendo atrás de buscar qual que é a grande doença e tratar a grande doença. Normalmente o diagnóstico dessa doença é clínico, né? Desse transtorno é clínico. E baseado em história de queixas, né? Sem nenhum fundamento clínico nem científico. É uma crença então persistente e, veja bem, normalmente com uma duração de mais de 6 meses, né? Do medo, né? Da presença de uma doença física, né, das quais são nomeadas pelo paciente. Então o paciente está com medo de ter câncer, ele está com medo de ter, sei lá, depressão. Então ele fica atrás de encontrar essa doença e vai atrás dos médicos querendo provar que ela está. Normalmente também com AIDS também é uma das doenças que levam muito as pessoas com hipocondria atrás de exames e tratamentos. Normalmente o que a gente percebe também é que muitas vezes elas têm uma preocupação com uma deformidade física, né, ou uma desfiguração que elas acreditam que seja, né, que seria então uma dismorfofobia que a gente chama, né, e a preocupação, né, que leva uma interferência na vida pessoal, na vida familiar. Essa pessoa, ela não consegue de maneira nenhuma ficar sem esse pensamento, é como se fosse um pensamento ruminativo, ela fica o tempo todo, às vezes, o médico fala, não, você está com uma determinada patologia, mas aí ela desacredita daquele diagnóstico do médico e volta a buscar então outras avaliações e outros tratamentos e outra automedicação na tentativa de ficar bem, na tentativa de curar a sua doença,
que na realidade não foi diagnosticada. E assim, o sofrimento clínico e o prejuízo social e ocupacional disso, vocês podem imaginar, né? Porque uma pessoa que está procurando médico e remédios constantemente, ela acaba tendo então uma perda aí da qualidade de vida que não se mensura, né? É imensurável a perda que essas pessoas têm. Uma coisa que a gente se preocupa muito é se isso vem de família. Às vezes existe um histórico, né, de família, de doenças hereditárias, então a pessoa às vezes fica ansiosa com relação a essas doenças. E às vezes essas pessoas vão, então, em função de uma família ter diversos casos de uma determinada doença, então elas vão atrás de tentar diagnosticar isso. Hoje em dia a gente sabe, por exemplo, que existem celebridades que, em função de uma doença familiar, né, de alta incidência familiar, então a celebridade, como no caso, né, da Julie, ela até fez, né, uma mastectomia preventiva de câncer. Mas nesse caso, realmente foi pesquisado, foi feita uma avaliação genética familiar e realmente se constatou uma séria tendência, né, para que também ela tivesse doença. O que não acontece com os pacientes que têm hipocondria ou ansiedade de doença. Por quê? Porque esses não têm, né? Nem tem tantas pessoas assim na família que têm. A maioria, né, não finge, e essa pessoa também não está delirando. Sim, que elas experimentam, né, um sofrimento muito grande e uma aflição emocional muito grande, né, um estresse imenso em função de achar que estão doentes, né? E porque eles sentem os sintomas, é como se ele sentisse os sintomas, né? Ele busca, né, tratamento no sentido de buscar os sintomas. Entretanto, se você falar para ele procurar um psiquiatra, não, aí já é outro problema, porque ela acredita que ela não tem um problema psiquiátrico. Então, o convencimento de que aquilo é um problema psiquiátrico e não necessariamente um problema físico passa por uma boa dose de convencimento familiar, e às vezes isso só acontece porque a família realmente vai em cima e tenta, né, fazer com que a pessoa busque tratamento, porque a família também fica esgotada. E quando a gente fala do tratamento da hipocondria, como seria esse tratamento? É uma abordagem multidisciplinar, né? Nós precisamos inicialmente verificar, né, se não existe algum outro problema psiquiátrico que esteja interferindo na vida da pessoa. Às vezes pode ser um transtorno de ansiedade mais generalizado e a hipocondria ou a ansiedade de doença seria um dos fatores, né? Um dos sintomas seria esse também. Às vezes a pessoa pode ter uma depressão associada, ela pode ter outras patologias, um transtorno bipolar associado, ela pode às vezes ter uso de substâncias, porque no desespero de se tratar, né, ela acaba ficando dependente às vezes de um calmante ou de algum tipo de medicamento que nem seria o apropriado para ela, mas ela fica dependente porque ela busca tanto tratamento e nessa ela acaba ficando dependente de um medicamento sem a necessidade dele. Então a avaliação é muito importante e existe sim um medicamento específico, alguns medicamentos específicos para aliviar, né, essa ansiedade tão grande, que no caso vem traduzido em medo de ter uma doença, né, e só quem tem sabe, né, porque realmente o medo, né, esse pavor de estar com uma doença, ele é paralisante, a pessoa fica voltada, né, todo o pensamento fica com aquela ideia prevalente de que ela está doente, de que ela pode estar com aquela doença, e aquilo fica preso na cabeça, né? Só realmente quem passa pelo problema, às vezes em psiquiatria a gente tem muito disso, né? Quem passa pelo problema consegue dizer o que tem, e muitas vezes as pessoas que estão em volta não conseguem compreender, porque o sofrimento emocional, o sofrimento psíquico é muito grande, né? E a pessoa fica realmente paralisada. Ninguém que não esteja, né, com um sério problema
vai deixar de viver em função de ficar pensando no que está doente, né? Ou buscando tratamento e medicamentos e se afastando do convívio social, se afastando dos amigos, se afastando de festas ou de um crescimento pessoal, em função de ficar correndo atrás de doença, né? Então, realmente a gente tem que ter muito respeito, né, e muita compaixão quando a gente percebe que uma pessoa tem esse tipo de problema, porque só com compaixão, né, só se colocando no lugar do outro, a gente consegue compreender e consegue verificar a gravidade, né, da perda de qualidade de vida que essa pessoa tem em função desses sintomas. A psicoterapia também é muito adequada no sentido de ajudar a pessoa a reorganizar a vida, de ajudar a pessoa a perceber, né, onde ela está começando a passar do limite, né, da normalidade e onde essa doença pode estar interferindo já no crescimento pessoal dessa pessoa e na deterioração das relações familiares. Né? Você imagina o que tem um filho, por exemplo, que tem que passar com a mãe, passar a vida andando com a mãe de médico em médico buscando uma doença que não existe, né? Dessa forma, é importante que as pessoas que detectem esse tipo de transtorno nas suas famílias, nos seus familiares, busquem, né, procurem convencê-la a iniciar um tratamento. Porque com o tratamento a pessoa realmente consegue ficar livre desses sintomas, consegue voltar à vida, consegue deixar, né, de ter esse imenso sofrimento, né, buscando alguma coisa que não existe, mas que para ela, né, existe na realidade mental dela. Nós temos que pensar que essas pessoas, se elas tiverem outras patologias, se elas estiverem dependentes de algum tipo de medicamento, se elas estiverem com depressão, se elas estiverem com outras doenças que estão ali escondidinhas, né, atrás da cortina, né, da hipocondria, deve ser tratado, né? Ela pode tratar as doenças que estão escondidas, vamos dizer assim, atrás da hipocondria, e com isso, aí assim a hipocondria acaba também se tornando não tão grave, ou então ela consegue administrar melhor esse medo, né, que ela tem da doença. Nós podemos também nos perguntar se a hipocondria pode aparecer em qualquer idade. Sim, ela pode aparecer em qualquer idade. Crianças podem ter hipocondria, adolescentes podem apresentar hipocondria. Entretanto, é mais comum nós verificarmos, nós encontrarmos em adultos jovens, né? Existe normalmente causas genéticas. Pode existir, mas não existe ainda um consenso totalmente estabelecido sobre as causas genéticas, né? O que a gente sabe é que, às vezes, pessoas que têm um histórico de doença séria na infância, às vezes elas permanecem, né, durante a vida sempre com o receio dessa patologia, ou de que essa patologia volte. Morte de ente querido. É muito comum pessoas que tiveram morte parental apresentar, então, a ansiedade voltada para doenças, até mesmo porque essa pessoa teve, né, uma experiência de perda importante na família, e nesse caso essa perda foi real, né? Então a pessoa tem a noção da realidade da perda, a noção de que as pessoas realmente morrem. Então isso se torna uma busca, né, de não ter, né, a doença, ou se precaver exageradamente, né, de uma doença que na realidade não existe, né? E que existe, de certa forma existe uma doença, só não existe aquela doença que a pessoa acredita que ela tem, né? Às vezes o convívio, né, de pessoas com outros familiares que têm ou foram portadores de uma doença séria também desenvolve na pessoa o medo de adquirir aquela doença, o medo de pegar aquela doença, né? Acreditar, né, que saúde, boa saúde, é estar livre de qualquer doença,
Veja bem, é muito comum as pessoas terem doenças, né? Terem patologias. Uma pessoa que é hipertensa, ela tem uma patologia. Uma pessoa que tem uma diabetes, ela tem uma patologia. E, no entanto, ela pode perfeitamente estar estável, estar tratada, estável, fazendo a manutenção do seu tratamento, e ela está bem, né? Ela não vai morrer daquilo, ela vai fazer a manutenção de uma patologia que ela tem. E isso é uma coisa bem interessante, porque se a gente sempre pensar que ter boa saúde significa estar estável, estar harmônico, estar em harmonia com o seu mundo, com o seu meio, com as pessoas, né? Não necessariamente não ter nenhum tipo de patologia. Às vezes a pessoa pode ser portadora de uma patologia e ter muita saúde, né, entre aspas. Ela está com a sua patologia tratada, estável, e aquilo para ela passa a ser simplesmente um dado na vida dela, e não necessariamente uma perda de qualidade de vida. Perda de qualidade de vida é quando a doença não é tratada e quando ela está instável, né? Então aí sim, essa pessoa precisa disso. Às vezes ter pais negligentes ou abusivos também pode levar a criança a ter um determinado tipo de sintoma, e um deles pode ser a hipocondria, né? Parentes próximos hipocondríacos podem também desenvolver na criança ou no adulto, às vezes, esse receio, porque ele fica impregnado, né? O ambiente fica impregnado de medo de doença, né? Então, cuidado, não pode tomar o copo assim, porque pode pegar uma doença, não pode tomar um sorvete, porque pode pegar uma pneumonia, não pode... Enfim, existe um exagero, né, na condução aí da dinâmica familiar, da dinâmica daquele grupo, em função do medo de doenças, né? Então a gente sempre tem que lembrar, né, que às vezes você ter sintomas físicos, sensações físicas, não necessariamente são doenças, né? Às vezes você faz um esforço num determinado dia e dorme, esquece que fez aquele esforço, no dia seguinte aparece aí uma dor nas costas, aparece aquilo não necessariamente é uma doença, né? Nesse caso, se isso persistir, se isso começar a perturbar, então realmente precisa buscar averiguar se é aquilo mesmo, mas muitas vezes é simplesmente, né, uma condição funcional, né, de um esforço ou de uma exposição qualquer, né? O problema é que a pessoa vai buscar, às vezes, então vai buscar no Dr. Google, né? Eu tenho uma doença, eu tenho uma dor de cabeça. Ela vai no Google procurar o que é aquela dor de cabeça. Bom, ali ela encontra informação, muitas vezes está muito distorcida da realidade geral dela, né? Então ela fica apavorada atrás de um tipo de tratamento para alguma coisa. Por quê? Porque ela leu que aquilo pode levar ela à morte. Na realidade está muito distante disso, né? Outras pessoas andam com uma caixinha de remédio, né? Onde ela vai com a caixinha de remédio atrás, né? Ela não consegue se locomover, não consegue viajar, não consegue se não tiver com a sua panaceiazinha ali toda arrumadinha para poder se tratar, às vezes, do que nem existe. Tratamento psicológico normalmente sempre ajuda, né? Isso a gente nunca pode ver. Quais médicos, né, podem diagnosticar uma hipocondria? O clínico, né, geral, o psiquiatra, né? E às vezes, né, às vezes a gente já vai em cima de algumas coisas, né? Uma lista de todos os sintomas que a pessoa tem, né? E assim, há quanto tempo esses sintomas existem? A gente pode perguntar se existe histórico médico, né? Ou se a pessoa foi atrás de muitos tratamentos, né, para aquele sintoma que ela está apresentando. Às vezes é bom uma pessoa acompanhar, porque às vezes assim, a pessoa da família, ela consegue passar com mais isenção, né? Ela consegue filtrar melhor as informações, na medida em que a pessoa às vezes não tem a crítica, né, de que ela está exagerando nos seus sintomas, né? Ela acredita que tem aquilo. Então, às vezes é bom uma pessoa estar acompanhando, né? E
ver quais tratamentos essa pessoa já passou, porque às vezes essa pessoa já passou por tanto tratamento, coitadinha, né? E esse tratamento nem foi um tratamento que merecia ser levado, porque não existia uma doença que justificasse isso, né? Aí perguntar também, né, como que é a vida dessa pessoa, porque às vezes essa pessoa, ela não faz exercício físico porque ela tem medo, ela usa suplementos às vezes em demasia por preocupação e, enfim, às vezes também tudo que é demais não é bom. Então, uma pessoa que toma um monte de vitaminas sem nenhum tipo de orientação, que toma um monte de suplementos alimentares sem nenhuma necessidade, também vão ter um desequilíbrio, né? A gente tem que lembrar que saúde é equilíbrio, saúde é harmonia. E se a pessoa realmente estiver fazendo um exagero de seja lá o que for, mesmo vitaminas ou coisas que o valem, ela também vai ter, então, problemas, vai ficar desarmônico. Então, sempre que nós tivermos em casa uma pessoa que esteja apresentando sintomas que vocês percebam que são sintomas exagerados, que essa pessoa vive em função de busca de doenças, né? E acredita às vezes que as doenças existem. Vocês levam elas fazerem os exames, chegam, fazem os exames, não acreditam nos exames, querem buscar outras opiniões porque elas realmente acham, né, e vivem em função de buscar uma doença, né? Saibam que essa pessoa tem a hipocondria ou ansiedade de doença e essa pessoa precisa então ser assistida para que ela possa ter uma vida gostosa, né? E deixe de sofrer tanto com esse tipo de sintoma, tá ok? Eu agradeço a presença de vocês, agradeço a TVcidade, agradeço a Deus e espero vocês na semana que vem. Tchau!